Você já ouviu falar de um homem tão perverso que foi eliminado por Deus sem aviso, sem julgamento, sem uma chance sequer de se arrepender? Ele simplesmente desapareceu da face da terra por ordem direta do Senhor. Uma única frase na Escritura resume seu destino. Mas por trás dessa breve menção, existe uma história poderosa que marcou para sempre a linhagem de Jesus Cristo. Hoje vamos explorar a jornada surpreendente de Or, o homem que Deus escolheu matar. Prepare-se para descobrir uma das histórias mais enigmáticas e impactantes da Bíblia. Para entender verdadeiramente a importância de Or, precisamos mergulhar no contexto histórico e espiritual em que ele nasceu. Estamos falando da Era dos Patriarcas, um período que vai aproximadamente do século XIX ao XVI a.C., uma época em que promessas estavam sendo estabelecidas, identidades sendo moldadas, e o povo de Israel ainda estava em seus primeiros estágios de formação. Or era filho de Judá, e esse nome provavelmente soa familiar para você. Judá era o quarto filho de Jacó, também chamado Israel, e sua esposa Lia. Da linhagem de Judá viria, séculos mais tarde, o rei Davi. E além dele, segundo a tradição cristã, o próprio Messias, Jesus Cristo. A genealogia bíblica deixa isso claro. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá. E Judá gerou Or, seu primogênito. Or era o primeiro herdeiro dessa linhagem sagrada, o portador inicial da promessa divina, aquele sobre quem repousavam as expectativas de uma nação inteira. Ele nasceu com o imenso privilégio de carregar a herança espiritual que um dia levaria ao nascimento do Salvador. Mas, como veremos, privilégio nem sempre vem acompanhado de caráter. Antes de falarmos sobre Or em si, precisamos entender uma decisão ousada e controversa tomada por seu pai, Judá. A Bíblia nos conta que Judá se separou de seus irmãos e foi viver na região de Adulão, longe das terras dos patriarcas. Lá ele fez amizade com um homem chamado Ira, um adulamita, e tomou uma decisão que rompia com as tradições de seus ancestrais. Ele se casou com a filha de um cananeu chamado Suá. Esse detalhe, frequentemente negligenciado pelos leitores, é crucial. Os cananeus não seguiam os caminhos do Deus de Abraão. Suas costumes e práticas religiosas eram completamente diferentes e frequentemente opostas aos ensinamentos transmitidos pelos descendentes de Abraão. O próprio patriarca Abraão havia advertido seu filho Isaque para nunca se casar com uma mulher cananeia. Isaque e Rebeca ficaram desolados quando seu outro filho, Esaú, escolheu esposas hetitas. E agora Judá, herdeiro da promessa divina, mistura seu sangue com os povos da terra, selando uma união que teria consequências sérias. É neste cenário de compromisso espiritual enfraquecido que Or nasce o primogênito de Judá, um menino preso entre dois mundos, herdeiro das promessas de Abraão, mas criado sob forte influência cananeia. Gênesis 38:3 registra seu nascimento de forma simples, quase silenciosa. Ela concebeu e deu à luz um filho, e foi chamado Or. Mas por trás dessa simplicidade existe um peso tremendo. Como primogênito, Or ocupava um lugar de honra. Nas culturas antigas, isso significava não apenas herdar a maior porção dos bens do pai, mas também assumir a liderança espiritual e moral da família após a morte do pai. Or não era apenas mais um nome na história. Ele era o primeiro elo numa linhagem que carregava promessas eternas, como primogênito. Or tinha direito não apenas a uma porção dupla da herança, menos ele também carregava uma bênção especial, um chamado espiritual. O fio dourado das promessas feitas por Deus a Abraão deveria continuar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagine o peso desse legado nos ombros de um jovem. Or não era apenas mais um filho de Judá. Ele era o elo vital na corrente que levaria ao cumprimento do plano divino, a linhagem messiânica. A história da salvação literalmente passava por ele. Quando Or atingiu a idade adulta, seu pai Judá escolheu uma esposa para ele, Tamar. O nome Tamar, que significa palmeira, evoca retidão, firmeza e dignidade, qualidades que se provariam essenciais. No desenrolar da história, a Bíblia não nos diz se Tamar era cananeia
ou descendente de Abraão. Mas isso pouco importa, pois o texto deixa uma coisa clara. Ela compreendia o propósito divino da linhagem de Judá melhor que os próprios homens da casa. O casamento entre ele e Tamar não era meramente uma união conjugal. Era uma aliança sagrada e espiritual. Uma aliança destinada a produzir descendentes. Manter viva a promessa. Perpetuar o plano divino colocado em movimento desde os dias de Abraão. Mas então, algo terrível acontece. Gênesis 38. 7 registra de forma direta e arrepiante. Primogênito de Judá, era perverso diante do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Uma frase curta, um veredicto final, sem mais detalhes, sem explicação de sua perversidade, sem chance de redenção, apenas o peso esmagador de uma sentença divina. Era perverso aos olhos do Senhor, e assim, o Senhor o removeu da terra dos vivos. Essa única linha encerra a história de mas também abre um abismo profundo para a reflexão. O que havia feito para se tornar o primeiro homem nas Escrituras a ser morto diretamente por Deus? Que tipo de mal poderia justificar um julgamento tão imediato e absoluto? Sabemos que a natureza de Deus não é eliminar pessoas por faltas menores. O Deus revelado nas Escrituras é compassivo misericordioso, tardio em irar-se, abundante em amor e fidelidade. Isso nos leva à conclusão inevitável. A perversidade de deve ter sido verdadeiramente extrema. Mas o que exatamente ele fez? A Bíblia, como vimos, permanece silenciosa sobre os detalhes. Contudo, a tradição judaica, especialmente nos comentários preservados no Midrash, oferece algumas possibilidades. Uma das interpretações mais antigas é que cometeu o mesmo pecado que seu irmão Onã cometeria depois. Ele deliberadamente evitava dar filhos a Tamar, desperdiçando sua semente propositalmente. Por que faria isso? Alguns sugerem que queria preservar a beleza física de Tamar, evitando os efeitos da gravidez. Outros acreditam que foi puro egoísmo. Ele não queria gerar filhos que pudessem mais tarde competir por sua herança, qualquer que fosse o motivo. Tal comportamento refletiria um desrespeito consciente pelo plano de Deus e pela missão sagrada de sua linhagem. Outros estudiosos judeus propõem que pode ter introduzido a idolatria cananeia em sua casa, corrompendo a fé herdada dos patriarcas e contaminando espiritualmente a futura linhagem messiânica. Alguns também sugerem a possibilidade de que ele tenha sido cruel, com Tamar menos abusivo ou violento. Mas a verdade é que não sabemos com certeza. E talvez seja precisamente nessa ambiguidade que reside uma lição profunda. O silêncio das Escrituras desvia nosso foco do pecado específico para a resposta de Deus a ele. O Senhor não vê apenas nossas ações. Ele examina as intenções de nossos corações. E no caso do o julgamento divino foi rápido, direto e final. Ele havia falhado completamente em sua responsabilidade. A morte de criou um vazio na genealogia da promessa. Uma ruptura que, de acordo com os costumes da época, não podia ficar sem solução. Era preciso um substituto. Alguém que continuasse a linhagem interrompida. E aqui surge um costume antigo, que, embora só fosse oficialmente codificado muitos séculos depois em Deuteronômio 25, já era praticado nos dias dos patriarcas. A lei do levirato. Nos tempos patriarcais havia uma tradição estabelecida. Quando um homem morria sem deixar filhos, seu irmão era responsável por casar-se com a viúva e gerar um filho em nome do falecido. O primogênito dessa união seria considerado o herdeiro do irmão morto, garantindo a continuação de seu nome e sua linhagem. Após a morte de Judá se voltou para seu segundo filho, Onã, e ordenou: vai, casa-te com a mulher de teu irmão e levanta descendência a teu irmão. Onã obedeceu parcialmente. Ele se casou com Tamar, mas toda vez que se deitava com ela, deliberadamente evitava a concepção, derramando sua semente no chão. Por quê? A Bíblia é clara. Onã sabia que qualquer filho que nascesse não seria considerado seu, mas de Movido pelo egoísmo, ele se recusou a dar um herdeiro a seu irmão morto, porque isso ameaçava seus próprios interesses. Com o morto e sem descendência, Onã estava destinado a se tornar o principal herdeiro de Judá. Mas se tivesse um filho com Tamar,
Essa criança herdaria legalmente o direito de primogenitura de Or, destituindo Onã de sua posição privilegiada. Mais uma vez, testemunhamos o julgamento divino. O que Onã fez era mal aos olhos do Senhor, e assim, ele também foi morto. Duas mortes dentro da mesma família pela mesma razão: egoísmo e resistência ao plano de Deus. A casa de Judá estava mergulhando numa crise profunda. A promessa divina parecia pender por um fio, ameaçada por um ciclo de desobediência e julgamento. Diante da perda de 2 filhos em circunstâncias similares, Judá entrou em pânico. Ele ainda tinha um 3º filho, Selá, mas temia que ele também morresse se casasse com Tamar. Em vez de confiar no plano de Deus, Judá optou por uma solução humana. Ele disse a Tamar: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Mas a Bíblia revela suas verdadeiras intenções. Ele temia que Selá também morresse como seus irmãos. Judá então usou isso como desculpa para mandar Tamar embora, sem intenção real de jamais cumprir sua promessa. Obedientment. Tamar voltou para a casa de seu pai e esperou. Meses se transformaram em anos. Selá cresceu, atingiu a idade de casar, e Judá permaneceu em silêncio. Ele não cumpriu sua palavra. Tamar, percebendo que Judá não tinha intenção de lhe dar Selá como marido, encontrou-se numa situação desesperadora. 2 vezes viúva, sem filhos, sem proteção, sem futuro. Mas sua angústia ia além do pessoal. Tamar entendia que a continuação da linhagem sagrada estava em risco. E quando os homens falham, Deus frequentemente levanta os improváveis. Neste momento crucial, seria uma mulher, uma viúva esquecida, menos quem restauraria o que 3 homens haviam negligenciado ou destruído. Diante dessa realidade, Tamar tomou uma decisão ousada, controversa, mas decisiva. Ela descobriu que Judá, recentemente viúvo, estava a caminho de Tina para a tosquia de suas ovelhas, um tempo festivo, em que os pastores tipicamente se entregavam à celebração e ao prazer. Tamar conhecia o caráter de seu sogro e criou um plano. Ela remove suas vestes de viúva, cobre-se com um véu e se senta na entrada de Enaim. Na estrada, para Tina é menos um local estratégico, onde parece ser uma prostituta cultual, figura comum entre os cananeus. Judá a vê, mas não a reconhece. Atraído, ele se aproxima e propõe dormir com ela. Com astúcia, Tamar negocia. O que me darás por essa noite? Judá promete mandar-lhe um cabrito de seu rebanho. Muito bem, ela responde. Mas até que o mandes, deixa-me um penhor. Como Goranchá. Judá lhe dá 3 objetos: seu selo, o cordão e seu cajado. Estes não eram meros objetos, eram símbolos de sua identidade e autoridade. Após o encontro, Tamar silenciosamente volta para casa, veste suas roupas de viúva e espera. Alguns dias depois, Judá envia o cabrito prometido através de seu amigo Adulamita, mas a prostituta não está em lugar nenhum. Ninguém em Menaim jamais ouviu falar dela. 3 meses se passam, então a notícia explode. Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. A resposta de Judá é dura e impiedosa. Tirai-a para fora, para que seja queimada. O plano de Tamar agora parece ter saído pela culatra. Ela estava prestes a ser punida com a morte. Era essa a justiça de Deus? Ou estávamos à beira de uma das mais surpreendentes reviravoltas da história bíblica? Neste momento decisivo, Tamar revela sua estratégia. Enquanto estava sendo levada para ser executada, ela envia a Judá os próprios objetos que ele havia lhe dado como penhor: o selo, o cordão e o cajado. Junto com eles vem uma declaração ousada e poderosa: do homem de quem são estas coisas eu concebi. Reconhece, pois, de quem são este selo, estes cordões e este cajado. Imagine a cena. Judá, cercado por uma multidão tensa prestes a pronunciar julgamento sobre sua nora, recebe os objetos. Ao vê-los, imediatamente reconhece que são seus. O silêncio cai enquanto ele segura cada peça em suas mãos. A tensão é palpável. A vida de Tamar e a da criança que ela carrega
pende na balança. Então, diante de todos, Judá faz uma das confissões mais notáveis da Bíblia. Ele não arranja desculpas, não transfere a culpa, não tenta encobrir seu fracasso. Ele simplesmente reconhece, com humildade e pesar: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho. Tamar é poupada, e sua gravidez prossegue. A história poderia terminar aqui. Justiça restaurada. Hana redimida. Mas um detalhe final adiciona uma reviravolta surpreendente e profética. Na hora do parto, Tamar recebe uma surpresa inesperada. Ela está grávida de gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês estica a mão. A parteira, tentando marcar o primogênito que detinha direitos especiais, amarra um fio vermelho no pulso do bebê e declara: este saiu primeiro. Mas então algo inesperado acontece. O bebê retira a mão e seu irmão nasce primeiro. E assim, a criança é chamada Peres, que significa brecha ou rompimento. O outro, marcado pelo fio escarlate, é chamado Zerá, que significa brilho ou alvorada. Embora possa parecer um detalhe menor, esse evento carrega profundo simbolismo. Zerá, marcado pelo fio vermelho, parecia ser o escolhido. Mas Peres rompe a ordem natural, nasce primeiro e toma o lugar do primogênito. Este é mais um exemplo do padrão divino que percorre toda a Bíblia. Deus frequentemente escolhe o segundo em vez do primeiro, o improvável em vez do óbvio, o rejeitado em vez do preferido. Considere os exemplos. Abel Sabra Caim, Isaac Sabra, Ismael, Jacob, Sabra, Esau, José, em vez de seus irmãos mais velhos. Davi sobre seus irmãos mais fortes e experientes. Da mesma forma, Peres menos resultado de uma união inesperada. Nascido de um plano ousado criado por uma viúva determinada, menos torna-se o elo na linhagem messiânica. Dele viriam os líderes da tribo de Judá. E séculos mais tarde, o rei Davi. A história de Or e Tamar ele revela um princípio divino recorrente. Quando o plano falha devido à desobediência humana, Deus já está trabalhando no plano B, e frequentemente esse plano é ainda mais glorioso. O primogênito de Judá morreu sem deixar descendência. Seu nome raramente é mencionado nas genealogias bíblicas posteriores. Para muitos leitores, ele é apenas uma nota de rodapé na narrativa da salvação. Contudo, seu legado é paradoxalmente grandioso, não pelo que ele realizou, mas pelo vazio que sua ausência criou. Sua morte desencadeou uma série de eventos que expôs a perversidade de Onã, o medo do Juda, a coragem de Tamar e acima do tudo, a fidelidade de Deus ao seu propósito eterno. Or simboliza o homem que recebeu tudo: posição, privilégio, promessa menos, e perdeu tudo por causa do pecado. Sua história é um aviso solene sobre a responsabilidade que vem com o privilégio espiritual. A linhagem continua. A história não termina com Peres. O livro de Ruth continua a linhagem. Peres gerou Esrom, que gerou Rão, depois Aminadab, Naasson e Salmão, levando a Boaz. Boaz casa-se com Ruth, a moabita. Dela vem Obed, pai de Jessé, pai de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a Davi foi feita uma promessa eterna, de que seu trono seria estabelecido para sempre. Assim, a linhagem messiânica, nascida do escândalo, da fé e da redenção, avança inexoravelmente até chegar a Jesus, o Cristo, o Filho de Davi, o Salvador do mundo. A culminação em Cristo. Quando abrimos o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus começa com uma declaração poderosa. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho do Davi, filho de Abraão. E logo em Mateus 1:3, encontramos um detalhe surpreendente. Judá gerou Peres e Zerá de Tamar. Numa longa lista de homens, Tamar é uma das poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Por quê? Porque seu ato de coragem e fé preservou a linhagem messiânica no momento em que os homens haviam falhado. A história que começou com a perversidade de Or culmina séculos depois. No nascimento do Salvador, onde o pecado abundou, a graça abundou muito mais.
Da morte, Deus trouxe vida. Da injustiça veio justiça. Do fracasso humano, surgiu a redenção divina. A lição eterna. A história de Or nos lembra que todos temos um papel no plano de Deus. Podemos seguir o caminho de Or, desperdiçando nossos privilégios, ou o do Tamer, que lutou pela justiça mesmo quando tudo parecia perdido. Curiosamente, o nome significa vigilante, mas ele não vigiou seu próprio coração. Seu exemplo nos convida a examinar nossas atitudes, nossas escolhas e nosso caráter. E, acima de tudo, nos lembra que mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel. Seu plano de redenção continua avançando, frequentemente por caminhos que jamais esperaríamos. Esta é a beleza da soberania divina. Deus pode transformar até mesmo nossos maiores fracassos em instrumentos de sua glória. A história de Or, o homem que Deus escolheu eliminar, tornou-se paradoxalmente essencial para a história da salvação. E você? Como está vigiando seu coração hoje? Que legado você está construindo? Lembre-se, privilégio traz responsabilidade, e Deus usa tanto nossos sucessos quanto nossos fracassos para cumprir seus propósitos eternos.